Eu e o Beca, a gente conversa muito sobre o que a gente assiste, consome na parte criativa, né? E às vezes eu não me acho um cara criativo. E aí, Tá. às vezes, a gente. Tem uma questão aí, mas eu não me acho tanto criativo. Acho que a mente, né, o tempo inteiro trabalhando. E é muito louco porque às vezes eu coloco um filme e eu quero desligar. Só que é muito doido como o fato da gente acabar andando muito junto, a gente conversar muito junto, eu vejo que do lado do Beckham isso não existe mais. Ele não consegue colocar um filme pra desconectar. Esses dias, por exemplo, ele falou assim, cara, vou assistir, vou colocar alguma coisa aqui, a gente tava conversando sobre algo que ficou meio tenso ali pra gente e tal. Aí ele falou, cara, vou colocar uma coisa pra assistir aqui de boa, amanhã a gente troca uma ideia. Eu falei, beleza, beleza. Aí ele colocou pra assistir Pânico 1, não Todo Mundo em Pânico, o Aham. Pânico do Sim, filme de terror sim, que originou. filme. 93, né? 93. Nossa, Aí muito ele, tempo. ele vem assim e fala assim, mano, eu vi uma parada nesse filme. Os caras filmaram com tal coisa. Ah, dá pra gente fazer uma narrativa assim, o ângulo desse jeito. Eu falei, irmão, será que você não consegue descansar um pouco? Tipo assim, só assistir um Velozes e Furiosos e ficar tranquilo? Então, tipo, eu vejo que quanto mais a gente trabalha com arte, quanto mais a gente tá nesse meio, menos talvez a gente descansa nosso olho visualmente, né? Com você acontece isso? Pô, mano, eu não consigo assistir. Eu só consigo gostar de uma parada que eu tô assistindo, lendo, se eu achar que artisticamente essa parada é muito boa, muito fora da curva, assim. Essas paradas mais de entretenimento, essas coisas mais lightzinho, mais flat, eu já não consigo mais interagir tanto, porque quando eu vejo eu falo, putz, mas isso de roteiro não é tão legal, mas é Velozes e Furiosos, não é pra ter um roteiro Aham. foda pra Exatamente. caralho. É só as pra ter- branquelas, é as branquelas, tipo, não tem porquê. Mas aí as branquelas a gente vai ter que discutir porque eu acho genial. eu também. Porque aí vem na genialidade da comédia, tá ligado? Total. Mas Velozes e Furiosos é feito pra explodir carro. Foda-se que, tipo, um Exato. carro não pula de um prédio pro outro, sabe? Mas lá você quer ver isso. Então, e eu entendo quem gosta, mas eu não consigo mais consumir e falar, tipo assim, caralho, tô me divertindo pra caralho. Aham. Eu tenho que ver uma parada que me intrigue artisticamente, porque eu vou estar o tempo inteiro pensando em lente, em câmera, em atuação, em roteiro, no que eu faria, o que eu não faria. Então é muito foda quando a gente trabalha com uma parada que a gente gosta de fazer, porque a gente vai tendo cada vez mais critério, que chega uma hora que a gente é difícil se divertir assistindo as paradas mesmo. Sim, total. Eu acho. E sobe muita régua também, É. né? Tudo vai ficando. Não sei se você faz isso, assim, mas tem coisa que você vai colocando muito clichê. Pô, esse roteiro aqui eu já vi ele 200 vezes. Aí sua régua, você não te permite ver 15 minutos de um filme muito clichê, por exemplo, ou não? Você consegue admirar ali um mediano. Eu acho que tudo depende da proposta, cara. Tipo assim, acho que tem coisa que a proposta não é ser um filme pra indicação de Oscar, sabe? Aham. Ele é feito. A proposta dele É entreter. é ser simples. E aí eu fico analisando, tá? Eu entendi que a proposta desse filme é ser simples. Será que ele entrega isso? Ah, putz, ele fez isso bem. Nossa, olha que legal. É meio repetitivo, mas ao mesmo tempo tem uma fotografia diferente, Aham. tem um olhar diferente. Ah, é uma comédia romântica, mas a protagonista fez uma ação que eu não esperava. É um roteiro simples. Ele se propõe a ser simples, mas o como você Muito bem faz esse feito. simples? Um feijãozinho com arroz da mamãe. Nossa. O que é um feijãozinho com arroz Nossa, da bem mãe? feito, ninguém Melhor do que recusa. muita coisa rebuscada aí, né? Nossa, Com certeza. muito, tem Você total assistiu Adolescência? Ainda não assisti, eu vi que a galera tá falando, Você não né? assistiu? Ainda Pô, eu não. queria muito falar isso com você, assim, porque Adolescência foi aquela minissérie que apareceu sem querer na Netflix, ninguém tava esperando. Eu mesmo cliquei, até falei, Raul, assiste isso aqui, eu não tava esperando ver isso. E é uma minissérie, assim, tipo, isso não é nem um spoiler, assim, todo mundo já falou sobre isso. Isso, zero contra o spoiler também, se for É spoiler. mesmo? Eu É. tenho uma dor, porque eu gero uma expectativa com spoiler. Mas nesse caso, assim, é só o enredo, né? Porque fala sobre um adolescente que mata uma garotinha. Caraca, nem Cara, isso eu sabia. só que, tipo assim, isso já fala no primeiro episódio, já te entrega muito rápido. Esse é o início do conteúdo, né? E muita gente não gostou, né? Eu até fiz um vídeo nas redes sociais falando sobre isso e tal, porque teve muita gente que não gostou da minissérie, porque esperava mais, queria uma ação, queria um julgamento no final. E não era sobre isso. Tipo assim, a série, ela te colocava uma pergunta assim, pô, como uma criança de 13 anos mata um adolescente de 13 anos? O que leva o ser humano a chegar nesse limite, É né? 4 episódios pra falar sobre isso, cara. Sabe? E aí, tipo assim, você percebe que a série ela entra muito sobre Red Pill, um menino já de 13 anos que já não gosta de mulheres, vê a mulher como objeto, só se associa com homem. Eu amo homens, mulheres, eu quero validação. Agora, como é que funciona essa validação quando você é apenas uma criança? É. E aí, o que mais pega é você pensar nos adultos
Por exemplo, no vídeo mesmo que eu fiz, pô, mó série fresca, mó mimimi isso aí, mó frescura. Você vê uma geração de pais que já não entende mais os filhos de 13 anos, por exemplo. É. Porque eles viveram numa outra realidade. Na minha escola tinha bullying, na minha escola não sei o quê. E eles não aceitam essa nova As geração, coisas né? mudam, né, mano? É tipo sempre esse viés de que, no meu tempo era melhor. É isso. É isso desde que antes de Cristo a galera já falava, no meu tempo que as coisas eram boas. É isso. Então, tipo assim, cara, tá maneiro, você curtiu o seu tempo, mas, tipo assim, teu filho não vai ter essa visão, não vai ter isso, né? E eu acho que é muito legal a gente falar disso, porque, pô, eu por exemplo, tô falando, eu não consigo assistir uma parada que não me satisfaça artisticamente. Aham. Parece um lugar elitista, mas, tipo assim, eu sou zero vaidoso nisso, de entender que. Foi por isso que eu falei, o feijão com arroz da mamãe às vezes é maravilhoso. Sim. Porque tem coisa que eu sei que eu gosto e é ruim. Mas tem o gosto pessoal do Gabriel. O Gabriel gosta de consumir isso, Aham. mesmo que artisticamente não seja tão bom. Perfeito. E o contrário é válido. Tem coisa que eu vejo que artisticamente é muito bom, mas eu não gosto. Aham. Mas eu não posso falar que não é bom. Sim. E aí eu acho que as pessoas têm muito isso. É uma síndrome muito do século XXI, né? De achar que a sua ideia, a sua opinião é soberana sobre tudo. E, nossa, olha como eu sou foda. Mano, foda-se que você queria ver um tribunal. Foda-se que você queria ação. Não, a proposta não é isso. Você pode não gostar, mas falar que isso é ruim, não tem como. É isso. Eu não vi a parada, Você vai mas amar, pelo, eu tenho certeza. pelo que eu tenho visto, assim, das críticas, é unânime que criticamente falando, artisticamente falando, é bom. Aham. Aí se você não gosta, tá tudo certo. Você pode falar, pô, não gosto, eu gosto mais de filmes assim, eu me interesso mais, eu me engajo mais nisso assado. Mas aí você ficar falando mal de uma parada porque o seu gosto pessoal não coincidiu, É isso. É porque sempre vai entra tratar na nessa- terapia o seu narciso, tá ligado? Total. É que entra justamente nesse lance da geração, né? Quando é geracional. Tipo, é o pai que não entende o filho com 13 anos, mas é muito doido porque eu acho que não se trata do pai não entender essa geração, mas do pai se entender. Porque o pai também sofreu bullying na escola, ou cometeu. Aham. Só que ele muitas vezes não percebe, né? Ele não tem a percepção do É isso. do Eu que ele aguentava sentiu. meu filho, agora tudo é frescura pra ele, ninguém pode xingar ele. O cara entrou nesse lugar. Tudo é mimimi, qualquer dor que você conta virou um mimimi hoje em dia pra galera, só porque eles sofreram mais, ou porque antes eles não tinham letramento racial ou etc, pra você se defender, então tava tudo bem. Então se tava tudo bem naquela época, tem que estar tudo bem nessa época aqui também. E tem que entender que as coisas mudam. Eu concordo 100% que tem muita coisa do passado que já era feita e a gente não tinha a percepção disso. Aham. E aí muito do nosso caráter e o como a gente reage emocionalmente às situações muda. Mas tem coisas que a gente tem que entender que não é porque antigamente era de um jeito que hoje em dia, por ser diferente, é certo ou errado, ou que antigamente era certo ou errado. Tipo, pô, Perfeito. sempre existiu em diferentes culturas e em épocas diferentes tipos de relacionamento. Mas hoje em dia tem relacionamento aberto, muito mais falado. Aí você vai dizer porque antigamente porque tinha menos era errado e hoje em dia porque tem é o certo? Ou ao Exato. contrário, saca? Então eu acho que as pessoas, a sociedade muda, a questão moral muda, a questão cultural muda e a gente tem que entender que é diferente. Aí cada um vai ter uma opinião sobre isso, né? Mas querer que a sua seja a certa eu acho complicadíssimo. E a gente tá na era da opinião, né? Todo mundo tem uma opinião formada sobre tudo, né? E acho que você tocou no ponto de relacionamento. É um ponto que tem um lugar ali. Por exemplo, relacionamento não monogâmico, que foi o que você comentou. Já tem um preconceito sobre aquilo. Quando se entra, parece que a discussão sobre não monogamia ficou: eu tenho um relacionamento porque é mais fácil de eu ficar com outras pessoas. E ponto, virou isso. Nunca Você foi entende sobre na isso. monogamia e você hoje, com a sua idade, você pensa em ter um relacionamento não monogâmico? Mano, eu tenho Você que já ser refletiu sobre? Já, bastante. E aí, só pra dar um exemplo do que eu tava falando, pô, relacionamento não monogâmico já existe há muito tempo, né? Comunidades indígenas Era esse o tem ponto. muito disso. Porra, 1500, sabe? Aham. Na invasão do Brasil em 1500 já tinha gente nesse tipo de relacionamento. Sim. Então, tipo assim, é isso. Aí passou-se séculos só tendo relacionamentos monogâmicos no Brasil, porque os europeus colonizaram aqui, fizeram uma bagunça, fuderam a gente e instalaram a cultura deles. Aí agora, então na minha época não tinha. Pô, mas antes já tinha, tá ligado? Sim, sim. Mas em relação a mim, mano, eu nunca tive um relacionamento aberto ou não monogâmico, que são coisas diferentes, né? Aham. Uhum. Eu só namorei uma vez, 1 ano e 10 meses, relacionamento fechado, não traí. Faz tempo?
Eu era moleque, foi dos 17 aos 19. Caraca, velho. muito novo. Foi dos 17 aos 19, 1 ano e 10 meses. Converso com a... Nossa, puta que pariu, eu acabei de lembrar que eu esqueci de responder minha ex. Ela mandou mensagem ontem, eu fiquei de ver um bagulho pra ela e esqueci. Faz quantos anos você não responde? Brincadeira. Não, foi ontem, pô, foi ontem. A gente tem uma relação super saudável, super tranquila. Foda. Erramos em muitas coisas um com o outro, mas a gente Lógico, reconhece, mantém as coisas boas Isso é bom. do relacionamento. Mas é isso, tipo assim, porra, da última vez que eu me apaixonei, que eu tava ficando com uma pessoa, a gente chegou a conversar sobre isso. E eu falei, mano, eu sei que eu tenho coisas que eu preciso melhorar em mim, como uma pessoa em um relacionamento, né, como namorado. Uhum, Então, eu gostaria de começar um relacionamento fechado. uhum. E aí, tipo, você vai criando a confiança, vai entendendo o caráter da pessoa que você tá. E aí, depois que você entende que, tipo assim, você tá num lugar saudável, num lugar onde você pode se abrir, se sensibilizar, dar suas opiniões, sem ser taxado, sem ser Foda. ferrado, assim, você começa a abrir aos poucos o relacionamento, sabe? Uhum. Você já começa um relacionamento fechado tendo a ideia de que em um momento ele vai ser aberto. Certo. Uhum. Mas eu também, isso talvez fosse o que eu fosse me sentir mais confortável. Mas se eu trocasse ideia com uma pessoa, tô apaixonado por uma pessoa, ela fala, ó, lamento, só começo a namorar se for aberto mesmo. Uhum. Aí eu acho que eu vou experimentar, mano. Eu acho Foda. que eu tô aberto a viver isso, tá ligado? Sim, eu fico E pensando. vocês? Cara, eu fico refletindo muito sobre. Eu também tive um relacionamento mais longo que foi fechado, assim, completamente. Hoje eu tô 5 anos solteiro. Mas já passou propostas e pela cabeça, porque é o que você falou. Quando pra gente, assim, que é homem, a discussão ela fica sempre nesse campo do tipo assim, mas eu vou ter a mulher aqui, vou ter alguém, mas eu quero estar ali fora do relacionamento um pouco. E quando eu entendi, através de uma pessoa, através da Geni Nunes, inclusive, que ela me apresentou, ela falou, cara, a frase que a Geni Nunes coloca no livro dela é que a não monogamia, ela não é uma resposta oposta à monogamia. Não. Ela não precisa ser o contraponto, ela é uma ideia que você vai formar a partir do teu interesse, da tua vivência. Eu conheço pessoas que falam assim, cara, eu tenho um relacionamento fechado, aliás, eu tenho um relacionamento não monogâmico, que eu posso me relacionar com outras pessoas, mas eu não posso ter nada sexual. Então, ela pode, sei lá, ir jantar com alguém, ter um envolvimento emocional com a pessoa, mas ela não passa para o ponto sexual por N questões. Então, ela consegue desenvolver. Então, cara, em algum momento isso já passou pela minha cabeça. Eu acho que eu ainda não cheguei eu ainda quero ter mais um relacionamento fechado, mas dependendo de como for a cor da pessoa, não me oponho, não. Eu acho que eu tô super aberto, mano. Tipo assim, eu só me apaixonei verdadeiramente 2 vezes na vida. Aham. As 2 vezes que eu me apaixonei verdadeiramente, eu não tinha vontade de ficar com outras pessoas. Uhum, É, Então, eu acho que não partiria de mim num começo, falar, vamos ter um relacionamento aberto, uma relação não monogâmica, porque pelo menos quando eu tô muito apaixonado naquele começo, eu tenho zero vontade de me relacionar com também sou outras assim. Ô, pessoas. Gá, mas quanto tempo demorou esses relacionamentos? Eles duraram? O primeiro foi 1 ano e 10 meses de namoro, Aham. e o segundo, que eu me apaixonei loucamente, passionalmente, a gente ficou pouco tempo, foi muito intenso. A gente já se conhecia há um tempo, mas a gente só foi se relacionar muito tempo depois. Eu comecei a gostar dessa pessoa. Eu não vou começar a falar, senão a galera vai começar a perceber o que é. Mas enfim, e a gente ficou em si, acho que 1 mês e meio só. Aham. Mas foi muito intenso, aconteceram muitas coisas, muitas vivências, que a gente eu já percebi que ia me fazer mais mal do que bem estar na situação. Porque ó, é engraçado, vai parecer que eu sou hipócrita o que eu vou falar, mas eu juro que na minha cabeça faz sentido. Tá, vai lá. O lance era, tipo assim, a gente tava ficando. E a gente falou, mano, ó, você pode ficar com quem você quiser, eu posso ficar com quem eu quiser. Porque a gente não tá namorando, a gente não sabe o que a gente tá vivendo. Sim. Tá. A gente sabe que a gente tá apaixonado, a gente já declara isso um pro outro, mas a gente não sabe o que tá vivendo. Aí a gente falou, tá, mas se a gente ficar com outras pessoas, como é que vai ser? Aí eu falei, mano, vamos conversar sobre isso. Vamos Uhum. entender, vamos lidar com a situação, tá ligado? E aí aconteceu, tipo assim, acho que depois de 15, 20 dias, ela ficou com um cara. Aí eu falei, tá, não bateu 100% bem, mas eu falei, tá bom. Eu com o meu ciúme, eu com o meu ego, deixa eu lidar aqui com isso. E aí, chegou um momento que pra mim ficou insustentável, que foi quando ela falou, cara, eu tô apaixonado por esse outro cara. Nossa. Puta E o merda. lance pra mim não era esse, acredita? O que pegou pra mim é que nesse processo, nesses 15, 20 dias que ela foi se relacionando com esse cara,
o que ela me dizia era o oposto do que ela fazia. Putz. No seguinte aspecto. Ah, não, fiquei com ele só uma vez, mas, cara, nem quero ficar mais com ele. Entendi. Aí ela foi em outro rolê, viu ele de novo e ficou. E ela te Putz. contava. Aí ela contou, putz, encontrei com ele de novo, dessa vez a gente transou, da primeira vez não tinha transado. A gente transou, mas, cara, nem quero repetir. Aí se encontrou em outro rolê, aí ficou de novo, transou de novo. Putz. Aí eu falava, mano, tipo assim, pô, como é que eu vou criar confiança numa pessoa que me diz uma coisa e faz outra? Porque se desde o começo a pessoa tivesse falado pra mim, cara, vivi, foi intenso, não sei o que vai acontecer. Eu ia falar, demorou. Uhum. Mas, tipo assim, a gente conversa, a gente alinha expectativa pra daqui a 2, 3 dias, sei lá, e quebrar as expectativas e me contar. A gente realinha de novo. Aí você quebra daqui a 2, 3 dias de novo, me conta. Ah, acabou. Aí eu fico, tipo, numa gangorra emocional, tá ligado? Você se sentiu traído, de certa forma, né? Não, Um não me pouquinho? senti traído, pra ser sincero, Não? porque a gente não namorava e a gente foi muito sincero um com o outro. Eu não acho que ela mentiu pra mim nenhum segundo. Aham. A relação foi Não, clara. eu falo traído no sentido de expectativa mesmo. Né? Tipo aquele Mas sentimentinho aí, de, como pô... foi claro, eu acho que não é a questão da traição, Não, né? eu falo no sentido de expectativa, tipo assim, dele achar que tá sendo só uma ficaçãozinha ali, mas daqui a pouco virou algo grande. Foi amor mesmo ali. Foi amor Entendi, mesmo ali. entendi. Foi bem passional, assim. Entendi. Das duas partes, eu acredito. Ou ela mente muito bem. Que Ah, mas aí sempre é foda. possível, né? Sempre é. Tá, eu sempre tive relacionamentos monogâmicos, assim, sabe? Tipo, e eu até fiquei curioso, assim, porque nós três, pelo que eu entendi, namorou até um certo ponto e depois passou bons tempos solteiros. 6 aninhos aí solteiros. Olha isso, mas dentro dessa solteirice, teve algumas paixãozinhas, umas micro paixões. Tive essa mega paixão Aham. e E isso uma dentro do paixonite. período que você estava solteiro, essa no momento mega. que eu tava Entendi, solteiro. entendi. Eu sou uma pessoa. Cara, eu queria muito ser uma pessoa que sai se apaixonando, assim, sabe? Eu também, mano. É muito difícil eu conseguir criar uma conexão real, emocional com alguém. Muito difícil. Cara, é pior que também bem complexo pra mim, mas quando eu crio, eu acho que eu vou pra esse lugar muito cara, exclusividade pra mim. Acho que quando eu tô apaixonado, quando alguém me pega assim, eu falo, cara, eu quero construir isso aqui só a gente. É porque é tão raro que quando vem você fala. Caralho, velho, isso pra mim é tudo. Pra mim, tipo, qual que é a explicação? Pra mim, o que vai fazer eu namorar é justamente quando eu não saber explicar. Eu não sei o que eu tô sentindo, mas você é uma pessoa totalmente diferente daquilo que você descreveu. Aham. É essa daí que vem a rasteira, que você coloca um monte de critério, né? Não, porque pra mim, agora quando eu namorar vai ser assim, assim, assado. Aí vem ali, toma. Pô, isso é da hora, porque eu fico me autoanalisando, assim, tipo, pô, por que eu não namorei, eu não assumi um relacionamento, mesmo tendo grandes paixões, que nem você falou, assim, né? O meu caso, eu senti que teve um momento da minha vida, de passou a adolescência pra fase adulta, que girou um negócio, assim, da minha vida profissional. Putz. Era um negócio que não era antes. Antes era trabalhar, ganhar um dinheirinho ali, fazer um negócio. Depois virou uma hora que virou propósito. Teve uma hora na minha vida que, sabe, eu lembro de ter conversa de chorar pelo que eu queria fazer, pelos planos. E aí chegou um momento que eu falava assim, cara, eu não posso colocar uma pessoa na minha vida se eu tô numa vida extremamente bagunçada, assim, sabe? E, tipo, já ouvi coisa assim, não, cara, mas a gente vai viver isso junto. Eu entendo o seu momento, eu fico assim, cara, não é sobre você. É porque eu sinto, assim, que eu sou muito dedicado quando eu tô num relacionamento. Então parece que isso vai me demandar muita atenção. E eu tô muito focado no meu propósito. Como é que eu consigo ficar 50% no relacionamento, 50% no meu propósito? Porque, querendo ou não, você tem que dar atenção, tem altas conversas, você tem que absorver os problemas. E hoje eu falo assim, cara, eu não consigo nem lidar com os meus, porque eu me coloquei numa situação profissional onde eu busco uma coisa quase inalcançável, sabe? Então eu sinto isso, que eu só vou conseguir ter um coração leve pra pensar em um relacionamento no dia que eu resolver meus propósitos, sabe? Isso pode ser uma armadilha, pode não ser. Cara, eu tava pensando nisso esses dias. Vou ser super dramático agora, vou ser muito dramático. Eu tava perguntando, eu sempre me pego pensando nessas paradas também, e eu falei, será que eu vou, tipo, será que eu quero ou vou tá disposto algum dia da minha vida a estar com alguém pro resto da vida? Nossa, isso é foda. Porque, mano, a única certeza que eu tenho é que eu amo o que eu faço, de atuação, de ofício, de produção, de artístico. Exato. E hoje eu não consigo me ver demandando atenção pra alguém como eu tenho de empenho na minha carreira. Até nesse lugar que eu tava apaixonado, Aham. sabe? Eu tava completamente apaixonado, os 4 pneus arriados.
pegando o avião, gastando dinheiro que, tipo assim, porra, nem tinha pra ver a pessoa, porque morava em outro estado. E tipo, ai, quero te ver, pô, surgiu, vou do domingo, volto na Caralho, segunda. você é determinado, eu gosto disso. Mas, tipo assim, se batesse mas se batesse muito com a minha agenda profissional, eu ia ter que fazer a escolha e não ia ser o coração. Eu duvido, Exato. eu duvido. É nada, mano. Eu duvido se você tava do jeito que você falou e a pessoa vai, eu duvido que você volta. Eu parei de ficar com a pessoa apaixonado por ela, pô. Mas não foi não foi por isso. Não foi por esses motivos. Porque você falou assim, chega em certo momento eu tenho que escolher minha carreira. Eu duvido, Gabriel. Pô, fazer um filme nos Estados Unidos ou ficar com a pessoa? Não, Facilmente. calma aí também. Facilmente. Mas você não precisa, mas você precisa definir, acabar pra ir fazer o filme? Você não pode fazer o filme e voltar ou essa pessoa ir junto? Você acha uma solução, vai. Se você tá apaixonado, você tá 2, Relacionamento 3 à anos com essa distância. pessoa, eu duvido. Não, tudo bem, você tá 2, 3 anos com a pessoa, ok, mas começar algo... É. Ah, não, é porque você Começando falou assim. algo. Justo, né? justo. Eu vou ficar com essa pessoa o resto da minha vida? Eu nem sei quais são os problemas que vão aparecer, porque eles vão. é. Mas a partir do momento que eu tô apaixonado, eu não penso muito nisso. Eu vou. Não, você tá certo, Né? nisso você tá certo, mas eu ainda tô no... Eu tô no meio termo aqui, ó. Acho que eu tô tentando conciliar as duas coisas Pô, aqui. tem uma opinião que eu acho meio cruel, assim, quando os caras. Quando as ciências falam de amor, que o pessoal fala que. Isso aqui é ciência, tá? Eu até vi os caras repetindo isso no Rick and Morty uma vez também. Os caras falam que a paixão. É uma patologia. Não, a paixão, ela é um efeito do seu corpo, que é a mesma coisa que era gerada com os animais, pra você acasalar. Ela dura 2 anos e passa. Por isso que eu perguntei pra você assim, quanto tempo durou seus relacionamentos? Porque essa paixão avassaladora, ela vai morrendo. Tanto que as pessoas falam, pô, o amor, ele vai muito além da paixão, porque o amor é quando você coloca aquela pessoa na sua vida, né? E você aprende a lidar com ela mesmo sem a paixão, mesmo sem tanta atração, Sim, e você vai sim, construindo. sim. Então, tipo assim, por que eu tô falando isso? Porque eu acho que esse ponto que você fala, ele é muito quando você já construiu uma coisa com alguém. Você já tá construindo, você já tem Sim, planos sim, com alguém, aí sim eu vou para os Estados Unidos gravar um filme e continuo no relacionamento. Enquanto você ainda não fez uma construção, as coisas se separam, Mas sabe? esse é o grande ponto. Chame do que quiser, mas a ciência ela ainda não explicou o amor, cara. Ah, e nunca vai, nunca Então, vai. ele pode. A paixão pode ser um impulso, mas quando você tá apaixonado, quando você gosta, cara, eu vou. Eu foge da minha racionalidade. E pra mim, tipo, o lance que me pega muito é quando foge da minha explicação. Porque quando eu consigo explicar muito, a gente fez aqui um planejamento estratégico pelos próximos 4, 5 anos pra estar junto, vai caralho, eu só vou nessa, vambora junto aí, gostou? Vamos junto, pô. Eu entendo que paixão não tem explicação, mas o meu racional é muito forte. O meu também, cara. É isso, tipo assim, eu tava no auge da paixão e eu decidi parar de ficar porque eu entendi que a longo prazo isso não ia me fazer bem. Sim. E o meu primeiro relacionamento também eu terminei, não foi por falta de paixão, amor. Estava 1 ano e 10 meses, mas era um pouco disso, sabe? Tipo assim, eu sentia que aquela relação estava se desgastando cada vez mais e que se a gente continuasse junto, ia ter um momento que a gente talvez mais se odiasse do que se amasse. Nossa, foda. E aí eu falei, mano, vamos terminar enquanto a gente tá bem. A gente já percebeu que não tá dando certo. Aham. A gente já percebeu, isso é factual pros dois. Uhum. Então é melhor a gente terminar e continuar se amando do que, tipo, a gente se apegar a uma parada que vai destruir a gente por dentro. Então, na minha vida, as 2 vezes que eu não posso falar... E pra ela porque fez só aconteceu 2 sentido? vezes. Fez sentido pra ela? Esse argumento? Não muito, mas eu não tinha muito o que Porque esse é o grande desafio. Quando você. A teoria é maravilhosa, né? A prática é uma merda. Não, esse é o grande desafio. Porque, infelizmente, quando você é muito racional e você se relaciona com a pessoa emocional, dá nisso. Você vem com a sua racionalidade, mas pra pessoa ela fala, cara, você pode ter dado certo, mas eu quero continuar, velho. E aí você se vê numa situação muito chata, sabe? É muito difícil Você isso. termina e continua falando com a pessoa, tipo assim, você encerra um ciclo e você ainda continua trocando uma ideia com a pessoa normal. Então, no meu primeiro relacionamento a gente fez isso, a gente terminou e continuou se vendo. Aham. Inclusive a gente teve umas recaídas. Sempre tem. Aí eu vi que estava fazendo muito mal pra ela, porque ela tava achando, tá alimentando a esperança que a gente ia voltar. É isso. Aí eu falei, pô, então vamos só ser amigo mesmo, porque a gente não vai voltar. Uhum. E aí a gente ficou só na amizade. E a outra pessoa, eu me afastei. Foram ciclos, a gente sempre se reencontra, mas a gente não fica mais também. Uhum. A gente já teve fases que a gente se reencontrava e tinha umas recaídas, Aham. mas hoje em dia a gente só se encontra e não rola mais nada também. Uhum.
Era essa a pergunta? Eu até esqueci sim. qual era a pergunta. Se você, Não, você fala- termina e você continua, mantém o contato, assim, continuo. tipo... Não do dia a dia, trocando ideia, mandando bom dia, Sim, mas... Sim. mas manter uma relação, sim. sabe? Eu tenho dificuldade em encerrar É mesmo? ciclos, qualquer um que seja, assim. Ciclos amorosos, ciclos de Você trabalho. fica, tipo, indo e voltando. Né? Não, tipo, eu tenho dificuldade do fechamento, sabe? Do tipo assim, já teve pessoas que eu ficava, duas meninas recentes, ficava com elas e tipo assim, mandou um texto, cara, acho que não dá pra gente continuar, não tá legal, tô alimentando uma coisa, eu tô num momento de carreira e pra mim aquilo não bate bem, assim, tipo, a rejeição talvez, eu não É que sei identificar. acho que ninguém lida bem com rejeição. Tá? Não é, É. velho, tipo, e tava tudo bem, aí eu não consigo continuar, mas são pessoas maravilhosas que eu acho que mantendo um nível de contato ali, são pessoas que vão agregar muito na minha vida. Mas eu tenho dificuldade, parece que é o ego, parece que é um pouco da É... parada, eu não, sabe, tipo, eu tenho Não, dificuldade pra caralho, total. pra caralho, pra caralho. Total. Mas é isso, é a vida. Agora você falou, você quer complementar, senhor? Porque você aqui tá entrevistando, é um psicólogo aqui hoje, né? Você acha, hoje ele tá, mas quanto tempo? Mas a gente falou de paixão, tem um bagulho maneiro que a ciência Ah, também fala, que a paixão, muitos psicanalistas, não, psiquiatras Hum, ou neurocientistas estudam a possibilidade da paixão ser uma patologia. Porque todas as mesmas sensações que você tem quando você está apaixonado, você tem quando você tem algumas doenças mentais. cara, pô, Tipo, você perde o senso da realidade, você não consegue mais ter o seu lado racional, você começa a tomar várias medidas, tipo assim, que você não tomaria se você tivesse são. foda. Você tem um hiperfoco na pessoa, você tem uma fixação, você tá. Não importa onde você está, você pensa 24 horas Isso é na pessoa, você real, tem isso é uma real, mania. isso é real. Isso é uma mania, né? Tipo, Uhum. psiquiatricamente falando. Você entra em estado de mania, aham. você não consegue perceber o que o outro faz, se o outro for tóxico, se o outro for o que quer que seja, você coloca a pessoa num Você pedestal. romantiza isso? É isso, É. é isso? Caramba. Pô, esse Então é, tem gente que, tipo, compara a paixão com alguma doença mental, tipo assim, essas paradas. Caralho, esse assunto foda. ele é muito bom, porque eu já conversei sobre isso com algumas pessoas assim, porque isso que você tá falando é uma verdade que eu sentia quando eu era um adolescente. Que nem você, eu fiquei muito na data, porque você pode ver que os relacionamentos eles foram há muito tempo. Quando eu era um adolescente, as minhas paixões elas eram irracionais, sabe? Era esse negócio, assim, o Raul tem várias histórias assim de declarações de amor, coisas assim que hoje elas não cabem mais. É tipo aquela coisa do filme Absurdo. da Disney, daquele príncipe encantado, da princesa que você vai salvar. É um negócio que tá muito ligado à imaturidade na minha visão do que eu tô falando. Então, tipo assim, eu sinto que quanto mais adulto você fica, mais rejeições você lida, você começa a ter um amor mais maduro. Que é exatamente esse amor que ele não tem tanto aquela posse, que ele não tem tanto aqueles ciúmes, porque quanto mais você vai desconstruindo a sua cabeça e construindo novos pensamentos, você começa a enxergar o amor como uma coisa muito mais leve, sabe? Porque isso negócio que você tá falando é aquele amor que você sente que te faz mal. As pessoas começam a amar o caos, sabe? Não, tem que pensar na pessoa o tempo inteiro. Meu Deus, alguém encostou no garrafa. Não quero que ninguém encosta nele. É um negócio ainda. E depois você vai entendendo que isso não é assim, né? E aí eu vejo esse assunto muito ligado à maturidade, você ir evoluindo, você ir desligando desse amor incondicional que você não tem controle dele, sabe? Ai, é Ou tão mais não? Pô, gostoso, eu cara. concordo mais ou menos. Aham. Vou dar um exemplo pessoal meu. Uhum. Porque, Uhum. por exemplo, essa última paixão que eu tive, teve uma fase que foi muito boa. Teve uma fase que a gente não tinha grandes problemas. E eu tô falando disso, mas foi maravilhoso. Uhum. Tipo, foi muito bom se apaixonar e se relacionar com essa pessoa. É que os momentos tristes a gente conta com mais intensidade, né? Com Total, total. certeza. Mas, cara, no começo, assim, que eu tava apaixonado por essa pessoa, cara, era muito leve, mas eu ainda estava em estado de mania. Tipo, mesmo que fosse leve, que pensar na pessoa me fizesse bem, eu pensava na pessoa 24 horas. Aham. Você acorda pensando na pessoa, você sonha com a pessoa, você almoça, você olha essa latinha e fala, nossa, mas semana passada a gente estava tomando esse mesmo energético, cara. Não é possível, deixa eu mandar uma foto A gente pra tomando ela. Red Bull na esquina, os dois, é muito bom, velho. Nossa, foi assim que a gente se conheceu, num combo na balada, meu Deus. E aí você manda pra pessoa, e tá te fazendo bem, só que não deixa de ser um estado de mania, que você não consegue, toda a sua vida, todo o seu pensamento tá girando em torno da pessoa. Uhum. Então, sim, eu acho que, tipo, o que eu tiro do que você falou é, talvez a maturidade consiga
te permitir ser mais racional em alguns momentos. Aham. Mas o sentimento não tem como controlar, sentimento é incontrolável, mano. também tô Total, aqui. total. Às vezes você sente uma raiva que você não sabe nem explicar, você fala, mano, se acalma, mas a raiva vem. Perfeito. É isso. Tá ligado? Nossa, isso é Acho real, que é isso, é assim. maturidade, pra você lidar com a raiva, com a paixão, com É o que isso. quer que É seja. exatamente isso. Acho que os seus sentimentos no geral. Tipo, eu ainda gosto de ter essa coisa meio arrebatadora, assim, tipo, eu quero que venha, eu quero deixar esse sentimento pra Ah, fora eu mesmo, também. porque eu acho que é o que me faz, porra, projetar várias coisas, é o que deixa as coisas mais diferentes, a mística disso. E na mesma proporção os outros sentimentos. Eu acho que eu sou muito movido a esses sentimentos, assim, pô, tô com raiva, eu consigo coordenar isso pra um foco de trabalho, pra uma coisa produtiva. E atualmente, assim, na data, hoje, eu tô um pouco anestesiado por estar confuso com os meus sentimentos, assim, no momento, sobre propósito. Fiz aniversário recente, talvez seja isso, fiz 33 faz pouco tempo. E aí você chega numa data, numa idade que você começa, putz, eu não. Aquela pressão da ansiedade, eu não posso mais errar, eu tô me cobrando muito. E quando eu fico nessa inércia, eu não existo, cara. Parece É. que todos os meus sentimentos eles estão, assim, à deriva. Isso é péssimo, assim, sabe? Posso trazer um parênteses? Lógico. Tipo assim, o que eu acho que um problema desse sentimento que todo mundo gosta, assim, esse folclore, esse negócio calor, esse calor que a gente sente. O problema disso é que ele vai passar, velho. Sabe? E Então, tudo tipo bem? assim. E não tudo bem? Não é tudo bem quando você quer fazer algo a longo prazo. Então, Tá. tipo assim, você tá com uma pessoa que já tem um olhar de um amor um pouco mais maduro e você colocou nela um negócio fantasioso, um negócio de filme. Tá. Isso vai ter uma hora que os problemas vão vir. Vai começar a ir eu batendo entendi, e aí entendi o você que vai você falar quis assim, dizer. pô, o amor acabou. Não gosto mais dessa foda, é pessoa, foda, não. isso é verdade. Entendeu? Total, Isso pode acontecer. é porque as pessoas acham, as pessoas querem eternizar coisas que não são eternas. Exatamente isso. Paixão não é exatamente isso. eterna, mano. Exatamente. Aproveita enquanto você tá sentindo. Tipo assim, mano, se é um relacionamento maneiro, saudável, vai de cabeça, porque vai ser bom pra caralho sentir isso. É isso. Mas vai passar, e quando passar, o que vai ficar? É isso. Eu prefiro leve, cara. Porque tem gente que gosta de pular de paixão em paixão, né? É isso. Acabou é a isso. paixão, não amo mais, então eu termino. Então a pessoa é viciada em adrenalina. É isso Não é, aí. não é a relação que faz ela se manter ali. Tanto Exato. que tem gente que, mano, tem gente que fala, não, mas a briga é o que mantém a paixão. Eu falo, vai se fuder, eu não Isso quero eu tava brigar falando não, do tá caos. ligado? Aí também é foda. Não, mas tem muita gente que fala isso, cara. pra Total, caralho. total. Não, Tem- mas só uma parada, tipo, Vai. eu tenho só um medo disso, porque as pessoas agora, com esse jogo de opiniões na internet, tem um monte de gente que tem um monte de regra, né? Você abre o aplicativo, olha, pra começar, faz isso, isso, isso. Aí, teve, tipo assim, é muito doido, porque teve uma menina uma vez, um tempão atrás, que eu comecei a gostar, ficar e tal, a gente saiu. E aí, tipo assim, conheci ela na balada, a gente ficou na balada, a gente se conheceu, foi pra casa, cara, foi muito louco, aquela noite toda foi muito intenso. Decidimos ficar. Aí, quando deu o próximo passo, do tipo assim, agora a gente tá ficando só nós dois, né, não namorou nem nada, só dando um próximo passo, a gente foi pra um rolê, pra uma balada, tal, chique. Aí, no meio lá, a gente tava com os amigos, eu puxei ela, fui dar um beijo, ela, não, eu tô aqui com o pessoal, eu não gosto de beijar quando eu tô no rolê. Como assim? Tipo, você mudou seu comportamento porque você deu um passo e você colocou um conjunto de regras que não existia. A gente se apaixonou, a gente se gostou pela intensidade do momento, do beijo, daquela coisa. Isso não pode ser perdido. Então, acho que essa adrenalina, ela tem que estar presente, porque quando você coloca um conjunto de regra, agora, olha, a gente tá começando, então, não, porra nenhuma, vem cá, me dá um beijo, porra, tá louco? Eu não posso te dar um beijo? Você tá comigo, eu não posso te beijar? Não, é inconcebível pra mim. Então, Esse é o assim, grande problema. Se apaixonar pelas essas adrenalinas, por essa expectativa, quando vem uma quebra, você já não Mas quer mais essa a pessoa, quebra, eu mano. acho que foi mais irracional dela quando deu um próximo passo. Talvez tipo, fosse medo dela, né? Acho que talvez seja isso, não pode sei. ser, acho que eu preciso cumprir Cumprir uma conjunto de etiqueta. expectativa do que ela pensa dela, ou que os amigos pensam dela, e pode ser muita coisa, né? Total. Tem uma parada que eu faço ao máximo, é tipo assim, mano, foda-se o que tá na cabeça do outro. E num bom sentido, né? Tipo, vai tomar no cu. Aham. É tipo assim, cara, eu não estou na cabeça da pessoa. Aham. Eu nunca vou saber 100% as motivações das pessoas, Sim. o porquê que elas fazem isso. Eu não acho que eu sou um ser celestial avançado com uma maturidade imensa pra saber, se a pessoa mexeu o pé direito nessa situação é porque ela está pensando isso. Aham. Quando a pessoa faz isso com essa entonação e mexe o olho direito, significa que ela está mentindo. Não, eu lido com o que a pessoa me apresenta. É E aí, isso. a partir de ações ou falas que a pessoa me apresenta, eu crio ou não expectativas e lido em cima disso. Então, tipo assim, porra, e aí, mano, por que você não quis? Por conta disso, disso, disso?
Tá, mas pra mim não faz sentido, sabe? Porque senão você também fica projetando no outro a sua expectativa do porquê que você acha que a pessoa tá agindo dessa forma. E aí fode também qualquer tipo de comunicação. Quando você começa a querer colocar na boca do outro o que você acha que a pessoa tá pensando ou sentindo, sabe? Isso é muito fode, complexo, isso cara. fode. Isso é eu faço isso um pouco. Eu faço. Enquanto você não é ruim, às vezes eu projeto, tipo, eu sou ruim Não, de... mas todo mundo faz isso, não tem merda, como. não, merda. É o como você lida com isso. A gente vive de interpretações, né? É. Um cara que ele fala sobre storytelling, que é o Jurandir, Uhum. e ele trouxe um assunto pro Brasil que o diretor do Breaking Bad, o cara que escreveu Breaking Bad, ele ganha um prêmio, né? Pelo Breaking Bad, pelo Walter White. E aí ele pega e ele fala que, pô, eu queria ser reconhecido por personagens melhores. E aí ele traz isso, e aí ali no próprio discurso dele ele fala assim, galera, vamos fazer um combinado aqui? Vamos criar personagens mais inspiradores para nossa população? E aí o cara, ele trouxe isso muito bem, o Jurandir, pra cá, porque ele falou assim, será que essa criação de tantos vilões, ou vilões complexos, ou enfim, eles que acostumaram a sociedade a gostar de pessoas controversas, de pessoas que têm maldade, e até o título ele coloca como Breaking Bad, Walter White elegeu Trump, né? Então, tipo assim, antes a gente tinha uma cultura de cinema onde eles focavam muito no mocinho, sabe? Sempre criar personagens bonzinhos, e depois, pelos anti-vilões, assim, eles ser anti-heróis, eles serem personagens mais complexos, porque os caras deitam ali na maldade, na bondade, ele fez maldade, mas tem um motivo, eles são escritas melhores de se fazer, né? Fez o público se acostumar muito com esses anti-heróis, né? Tipo assim, pô, eu vou torcer pelo Walter White, mesmo ele fazendo tudo isso, porque eu me apeguei pelo cara, né? Esse tipo de questão. Você acha que os personagens, essa insistência de Hollywood de criar esses anti-heróis, acaba influenciando a galera? Cara, eu como um artista que entende que tudo é localizado em um tempo, geografia, cultura, país, tudo depende de contexto, né? Aham, Então, vamos falar de cinema do Brasil, tá. tem um contexto. Vamos falar de cinema do Brasil do século XX, é outro contexto. Vamos falar de teatro russo, é outro contexto, dependendo da época. Sim. Então, eu acho que tudo que se presentifica no momento Aham. tem um passado. Perfeito. E eu acho que a história humana, e aí eu faço um parênteses de alguns milênios aí. Eu acho que o ser humano está acostumado a ter o herói e o vilão. A gente sempre acha que a salvação do mundo vai vir pelo outro e a destruição do mundo vai vir pelo outro. Nossa, perfeito. Se você vê o que o nazismo fez, cara, e aí você olha, tipo assim, eram pais de família que faziam, sabe? Pessoas que realmente acreditavam que elas eram do bem. Ou Aham. pessoas que falavam, eu fiz isso porque o meu superior mandou. Ah, mas se eu não fizesse eu ia ser preso, eu ia ser morto. Ok, nem vamos complexificar tanto nesse Sim, dilema sim. moral. Acho que Mas eu acho que o ser humano, há muitos milênios, está acostumado, através da nobreza, a nobreza que tem o poder. Então, a maioria das pessoas que eram os plebeus só estão rendidos às decisões que estão vindo de cima. Aí, hoje em dia, através da política e dos grandes empresários. Eu acho que a gente foi alimentado com esse background de que se o mundo está dando certo é por conta dos heróis e se o mundo está dando errado é por conta dos vilões. Uhum. E aí, a minha questão que fica... eu não tenho resposta para essa pergunta, acho uma pergunta Aham. maravilhosa. Incrível. A pergunta que fica para mim sobre isso é tipo, cara, será que esses vilões complexos estão ajudando a gente a sair dessa dualidade de que vai depender sempre do mocinho ou do vilão? Sabe? Porque a gente tem um polo, mocinho e vilão. Mas aqui no meio tem muita coisa. Aqui no meio tem todas as outras possibilidades de a gente ser uma pessoa boa e ruim. Aham. A gente mostrar um vilão complexo pode contribuir para que a gente consiga entender que a gente, quanto indivíduo, pode ser esses dois polos e que a gente pode ser ação transformadora para a sociedade, ou pode servir como ratificador disso, de que
as coisas vão continuar porque não dependem de mim, depende do externo. Faz sentido? É porque é meio Não, isso complexo. pra mim- muito complexo. isso pra mim cara. É Mudou muito muito. complexo, eu não sei, eu não tô conseguindo traduzir. Não, mas eu Não, acho que tá entendi. perfeito, assim, a pergunta é sensacional, de fato, a sua resposta também é sensacional. E eu acho que eu também não tenho uma resposta. Aham. Porque, Eu- tipo assim, o que eu sinto, talvez, desculpa, Não, vai é lá. que, tipo assim, a pergunta que eu faço é, será que a sociedade está pronta para esses personagens complexos? Porque depois de certo momento que você tem uma visão crítica sobre um assunto, eu acho que esses personagens complexos são completamente a favor de uma autoanálise de percepção social e individual. Eu acho que tá na individual. Mas será que todo mundo está preparado para acessar esses personagens? Eu acho que, Eu concordo. pra mim isso é Maquiavel. A sociedade, o homem é essencialmente bom e a sociedade deixa ele ruim, ou o homem é essencialmente mau e a sociedade deixa ele podado? É uma questão, eu não sei responder isso. Eu não sei se a sociedade ela é boa e eu que sou um cara mau ali, sou controlado por ela, ou se eu sou um cara puro e a sociedade me corrompe. Eu não sei, depende do contexto que você trouxe. Eu Então- acho que tudo influencia. Do mesmo jeito que a música influencia, às vezes um comportamento, a religião te influencia, tudo influencia e a arte vai te influenciar também. Eu acho que, assim, a minha crença sobre isso é que não tem uma resposta exata, porque eu acho que vai ter muitas pessoas que vão interpretar aquilo como arte, entender que o Walter White foi feito para você se apegar nele e depois para você começar a odiá-lo, e vai ter uma galera que vai falar assim, tô com ele ainda. Sabe? Sempre vai ter uma galera que é uma minoria que vai ser influenciada por essas artes. Como, por exemplo, quando eu tava na minha adolescência, eu conheci pessoas que começaram a fumar porque o artista fumava. Eu conheci o artista que começou a usar tal roupa porque o artista fumava, usava. Então, você é influenciado 24 horas por dia por tudo que tá no seu meio, né? Então, o seu amigo faz uma coisa, isso te influencia. Sim, com Se o seu certeza. personagem predileto, ele é assim, isso te influencia, cara. Pô, Então, eu tô assim, preocupado, agora... porque meus personagens favoritos são Eu todos, pra caralho, são todos todos mesmo. complexos, são grandíssimos filhas da puta genocidas, tá ligado? Não, todos os meus. O meu irmão. O cara gosta do Coringa. Meu filme favorito é o Coringa, caralho, fudeu. O meu irmão, ele é preocupado comigo. Meu irmão sempre falou assim, mano, eu tenho uma preocupação com seus gostos artísticos. Mas E aí, corroborando com esse pensamento que você tá falando, só jogando lenha na fogueira, Vambora, não tem vambora. resposta. Hoje só veio pra, né? É isso. Mas tem eu esqueci o nome, mas tipo, um cara que trabalhava com criação de super-heróis muito forte no século XX, ele falou, cara, me preocupa muito muitos homens adultos acima dos seus 20, 30, 40, 50 anos gostando tanto de super-heróis. Porque isso é um grande alerta para um fascismo que pode vir a surgir de novo. Caralho. caraca. Porque aí a resposta que ele tinha era justamente isso, né? O fascismo surge de um ultranacionalismo, onde você tem um herói do povo, um símbolo muito popular, muito populista, que elege um inimigo nacional ou mundial, e através desse enfrentamento contra os judeus, contra o fantasma do comunismo, contra a cultura woke, contra a comunidade LGBT, né? Contra negros, a militância preta, Uhum. sobre qualquer coisa. Depois, assim que se cria esse fantasma, esse inimigo, surge um herói que tem os valores do que as pessoas procuram, e aí você legitimiza qualquer barbaridade que esse cara faça. Total. E aí você endeusar os super-heróis, endeusar o Batman, endeusar o Superman, a Mulher Maravilha, o Flash, segundo esse cara, era um motivo de preocupação para um possível fascismo que poderia vir a surgir de novo. E faz todo sentido. Porque olha como estão as coisas hoje. Pra caralho, The Boys mostra isso pra caralho, É. né? O Capitão Não, Pátria, né? Eu com a tatuagem do Pantera Negra aqui, assim, ó. Não, Não, mas eu também adoro, eu também adoro. Tô Mas brincando. Mas, Não, mas, eu pô, acho uma boa foda, reflexão, Boa, tá com ligado? certeza. Acho uma Eu ótima acho que reflexão. esses pensamentos, eles nunca são pra todos, né? É. É uma preocupação de uma parcela, é que nem o Capitão Pátria. É. O Capitão Pátria do The Boys, ele sempre foi pra ser um personagem cruel, um vilão, e tinha uma galera idolatrando. Tipo, mano, esse cara é o herói. Esse cara é o herói da série. Isso A acho que galera sempre vai na quinta acontecer, temporada percebendo que eles estão sendo zoados há 4 temporadas é muito bom. Na quinta temporada, não, mas o Capitão Pátria agora virou um babaca. Porra! 5 temporadas pra perceber? Cara. É bizarro. Caralho, É bizarro, velho. Dele é foda pra caralho. O cara que escreveu falando assim, caralho, gente, me ajuda O que também. que eu pô. faço aqui, né? Eu Mas mais tem- o que fazer, porra. Mas assim, tipo, indo na pergunta assim, essa análise ela é individual pra caralho, porque eu acho que ela traz pra mim o personagem talvez que eu tenha mais ficado impactado foi o Saul Goodman, Ah, você é louco. do Better Você Call Saul. assistiu Better Eu Call ainda Saul? não assisti, Ah, mano. cara, Muito é bom uma- falar bem dessa é porra. É muito uma bom. parada do tipo assim,
eu olho e falo, cara, eu faria isso. Eu faria o que ele fez em alguns momentos, né? Não dá pra fazer, né? Cara, eu acho que o Breaking Bad que você trouxe do Walter White, chega uma hora que você fala assim, cara, a situação que ele coloca é um cara que tem seus quase 60, um cara com câncer, 50. um cara com câncer que foi desiludido, que perdeu tudo, que não foi reconhecido, a sociedade jogou ele pra baixo, é um cara extremamente inteligente. Eu tô justificando o cara ser um filho da puta, né? Mas, tipo, Não, sim, não. talvez é o seu demônio ali dentro, tipo, caralho, eu acho que eu talvez faria, acho que é uma reflexão individual. E me pegou pra caralho o personagem do Saul Goodman, porque eu falei, cara, isso aqui é um poder social que ele tem, que eu tenho e que eu posso utilizar. Mas Aham. sabe por que eu acho legal esses personagens? E aí é isso, é como você. Bom, a gente vai voltar ao que a gente falou um pouco antes, que não é o que você sente, mas o como você reage ao que você sente. Total. Essa indignação, essa tipo assim, mano, a vida é tão filha da puta com esse cara que ele tá certo em fazer isso, Isso é foda. tinha que servir pra gente de um outro lugar. Tipo assim, caralho, a gente vive num mundo tão desigual, tão merda. Aham. Olha a situação que esse personagem vive, olha a situação que o meu vizinho vive, que é a mesma coisa que esse cara. Eu vivo nessa situação. O que a gente vai fazer então pra melhorar? Uhum. Em vez de ficar reclamando na rede social, no comentário dos outros. Porque isso não vai mudar porra nenhuma. Exato. É isso. Exato. Eu fazer um tweet falando bem xingando o Breaking Bad, não vai mudar em Porra nada nenhuma. a sociedade. Com nada. certeza. Uhum. Mas então o que eu vou fazer em relação a isso, sabe? Uhum. E eu acho que as pessoas sempre adotam muito essa postura passiva, de esperar que a sociedade faça, e aí eu só reclamo. Acho que tudo volta pra esse ponto, tá ligado? Pô, eu concordo. E assim, e acho que você trouxe um ponto bom sobre reclamar e tal, sobre influenciadores, que eu venho sentindo, não que isso seja uma novidade, uma demanda muito maior agora para religiões, né? Principalmente influenciadores usando muito a religião. E não tem problema você usar a religião, a não ser quando você começa a colocar ódio em cima de religião, assim, né? E aparece muito micro-influenciador para mim, de todos os tamanhos, de vez em quando, de pessoas usando a religião para você demonizar outras religiões, assim. E eu vi você falando que você consegue admirar várias religiões, você passeia por muita Porra, coisa, sim. mas você gosta muito de religiões de matriz africana, Sim, né? com certeza. Eu acho que a religião de matriz africana é uma das religiões, assim, que mais respeita tudo, no sentido de, eles não estão na rua pra te coletar pra religião deles, eles não batem na sua porta de casa, e eles incomodam tanto, cara. Né? Tipo, você vê muito preconceito com tudo que vem da África, né? Principalmente religiões onde as pessoas tentam demonizar. Cara, o que você olha pro nosso futuro no sentido de, assim, como que a gente pode respeitar um pouco mais as individualidades, principalmente religiosas das pessoas, né? Eu vou dizer que eu sou completamente pessimista pro cenário político, cultural do Brasil e do mundo pros próximos 15, 20 anos. Acho que a extrema-direita vai ganhar muito espaço. 26, não sei se o Lula se reelege. Se ele se candidatar e se reeleger, não sei nem se ele consegue terminar o mandato, a gente vê uma direita. Eu debato muito isso, cara. Eu faço uma peça que se chama Sonho Americano, Aham. que fala sobre a ditadura militar. E o diretor é um cara que estudou muito o crescimento do fascismo pós-Segunda Guerra Mundial, como ele voltou a se reestruturar e está se estruturando agora. Não se faz nenhum movimento político pensando em menos de 10, 15 anos. E aí a direita vem ganhando base, ganhando força política, midiática há muito tempo. Eles devagarinho foram crescendo, 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 e o bolsonarismo só foi o pico de explosão exponencial deles. Aham. Mas ele já vem fazendo esse trabalho com um certo grupo político de pensamento, com certas ideologias, há muitos anos. Sim. E a esquerda, depois que o Lula foi reeleito em 2006, enfim, e aí veio o governo Dilma, impeachment, essas paradas, eles pararam de fazer o trabalho base deles. Que durante a ditadura militar, o povo brasileiro era muito engajado politicamente. Sim. Protesto, durante a ditadura... A gente não tá falando protesto hoje. Não, é outra Tá falando coisa. de protesto de ditadura militar. Total. Estudante, tipo, mano, morrendo. Aham. Artista sendo morto, Enfrentar no perseguido. campo de batalha A gente mesmo, tá falando né? de... tipo assim, é um cenário que eu não consigo nem imaginar como é que é. E aí a esquerda se desarticulou imensamente. E não vai ser em um ano até 2026 que a gente vai se articular. A gente tem que voltar a fazer um trabalho de base. Voltar a conversar e entender as demandas do povo. Um processo de conscientização política mesmo. Porque a direita faz isso com a ideologia delas. Tá nas igrejas, tá no empreendedorismo, no discurso meritocrático, trabalha 20 horas por dia que você vai chegar lá, sabendo que tem empresário que manda um pix de 500 mil em 5 minutos e foda-se.
Então, tipo assim, eu no cenário político vejo a extrema-direita ganhando um grandíssimo poder e não sei o que vai resolver isso, não. Total, também não Não vejo. sei o que não vai vejo resolver isso, esperança, não. O Não vejo cenário esperança. político é preocupante mesmo, né, É, cara? E isso influencia em tudo, né? Total. Isso vai influenciar em tudo. Porque é esse discurso que eu tava falando de o inimigo do povo. Quem que é o inimigo do povo hoje? Pessoas pretas, LGBTs, artistas, enfim. E a extrema-direita avançando. Extrema-direita avançando. Eu também não vejo otimismo, não, para os próximos anos, assim, no sentido de. Acho que eu comentei até em outro lugar, assim, que o que sobra pra gente é a arte. É o único meio do qual a gente consegue desafogar o nosso discurso para conseguir trazer aquilo que a gente entende como verdade. É o que eu vou fazer nos próximos anos. Você Eu através não da tenho sua outra peça, opção. você tem uma peça que você fala sobre os impactos, né, do sonho americano e essa trajetória do novo fascismo. Ainda Estou Aqui ganhou um prêmio por conta de uma crítica à ditadura. E aí a arte, por exemplo, esse papo aqui, ele é um movimento, ele tem um movimento político, né? Ele não precisa ser partidário, mas o que a gente está fazendo é política. Com certeza. Então, O que a gente faz e é um política. espaço independente porque é o que a gente tem. Aí eu olho para os nossos setores, poxa, o cinema agora, por conta de um financiamento praticamente privado, o nosso financiamento público ele é totalmente desorganizado para a gente poder criar filmes dessa magnitude. O esporte, por exemplo, a gente não tem mais tantos representantes, acho que a gente nem tem representantes líderes mesmo, por exemplo, como tem nos Estados Unidos, tem o Colin Kaepernick, que é um dos caras que foi contra o hino dos Estados Unidos e o que estava acontecendo no movimento negro. A gente parou de produzir ídolos e a gente foi matando os que a gente tinha, né, a memória deles, e só sobrou a arte. E aí o que a gente tem hoje como movimento de esquerda, que é o que você colocou, é um movimento que nunca pisou numa comunidade, nunca pisou numa favela e tenta replicar aquilo que quem veio de lá sente, né? Então fica muito difícil porque a gente cai numa associação negativa com tudo. E eu entro muito nesse debate, cara, porra, e eu toco, a galera tem muita gente que me critica por conta disso. Mas eu não consigo mudar esse pensamento. Eu posso estar errado, daqui a 20 anos eu posso olhar pra trás e falar, pô, o Gabriel realmente pisou na bola. Mas eu venho de uma família que ascendeu socialmente, não? Então a minha geração da minha família é a primeira que ascendeu pra classe média, assim, de uma maneira geral. Então eu já vivi em colégio particular, eu já vim era o único preto de pele clara do colégio, mas enfim, eu já vim de uma classe média. E as coisas que eu vivi não se comparam ao que uma pessoa retinta, uma mina trans, periférica vive. Antes de eu pensar em falar sobre bissexualidade, antes de eu pensar em falar de um gênero neutro, antes de eu tocar em algumas pautas, cara, a gente tem 50 milhões de pessoas no Brasil passando fome. É loucura. Entendeu? O discurso da esquerda não... Desculpa, gente, o discurso da esquerda não pode ser bem-vindes. Porque tem 50 milhões de pessoas passando fome. É científico, é estudo sociológico. Tipo assim, quanto mais em vulnerabilidade uma pessoa está, menos empatia ela consegue ter. Ela fica preocupada com as questões de subsistências individuais. Perfeito. Enquanto eu não conseguir alimentar o Brasil inteiro, eu não posso começar a falar de bullying com pessoas que, tipo, não têm o que comer. Como é que eu vou explicar, tipo assim, uma pessoa que está em vulnerabilidade, ela tem capacidade cognitiva para entender? Óbvio que tem. Mas o foco primário da vida dela não vai ser entender isso que eu vou explicar para ela. Porque ela tá preocupada em pagar, a mãe tá preocupada em trabalhar 12 horas para levar leite para a criança à noite, se conseguir levar. Então a gente tem heranças preconceituosas de séculos que a gente não vai resolver agora. É importante resolver? Óbvio. Eu acredito muito no uso do pronome neutro. Até porque muitos países têm... a matriz linguística de muitos países já é o pronome neutro, né? Então a gente sabe que funciona. Em inglês não existe eles e elas, é they, eles. Tem o ele e ela, mas tem os pronomes neutros também. Em outras línguas também tem isso. Então, óbvio que eu quero falar de invisibilidade da bissexualidade. Óbvio que eu quero falar. Eu sofro preconceito. Óbvio que, como uma pessoa preta de pele clara, eu passei por vários invisibilizamentos também. Mas, caralho, eu nunca tomei um tapa na cara numa abordagem. Eu nasci numa família de classe média, frequentei escola particular, sempre tive roupa bonitinha socialmente dizendo pra ir nos lugares. Nunca tomei um enquadro mais pesado, tá ligado? E tem gente que leva todo dia. Rotina. Rotineiro.
Aí eu acho que tem que ter um lugar de empatia, tipo assim, das pessoas de uma maneira geral, de entender o que precisa ser feito hoje, né? É óbvio que eu sinto dores, mas será que não tem gente que sofre muito mais do que eu? E aí quem a gente vai salvar primeiro? O cara sem perna ou o cara que, tipo, precisa fazer Curativo. tomou ponto, tá doendo, tá sangrando pra caralho, mas tem gente sem perna, tá ligado? Perfeito, cara. Então é o meu posicionamento dessas paradas, pelo menos, hoje em dia. Não, e total, isso impacta para aquilo que o Beckham trouxe sobre religião, porque aí você cai numa questão que para Nem essas sei porque pessoas... eu falei pra caralho, Não, gente, mas, foi mal. mas tem tudo a ver. Construiu bem. Tem tudo a ver, né? Foi perfeito. A questão é que você cai num lugar, a religião ela entra como mecanismo de formação de grupo. E aí esses grupos acabam se protegendo dessas ameaças que você citou. Então tem um livro chamado O Povo de Deus, se não me engano, O Povo de Deus, que ele explica a ascensão das igrejas evangélicas no Brasil. É um dado, né? Não é uma crítica, é só uma constatação. Antigamente a gente via pequenas cidades que você sabe que essas cidadezinhas pequenas, no interior de São Paulo, por exemplo, você vai na cidade, tem a igrejinha que todo mundo, a cidade se constrói em torno da igreja, né? A igreja evangélica, ela abre assim, você nem sabe onde tem, numa porta e tudo mais, e isso fez com que isso se alastrasse de uma maneira muito rápida. Fizeram um trabalho de base, entende? Total. Isso é trabalho de base. E aí Uhum. você protege, putz, então eu tô nesse grupo, o cara que falou a questão do pronome neutro, ou aquele cara que pensa diferente, ele já não entra aqui e vira um mecanismo de proteção. Pô, aqui estamos numa egrégora, né? Estamos aqui louvando, estamos aqui manifestando a nossa fé. E aí começaram a transformar esse discurso meio que tipo, quem tá de fora quer atingir, quem tá de fora... Aí começa a virar essas disputas ideológicas e disputas de religião que você começa a atacar o outro e ver o outro como seu inimigo. Aí perde total sentido da fé, perde total sentido político, né? A política não pode ser uma política de guerra o tempo inteiro. Tem que ser o que você falou, cara. Tem o cara que fudido, sem nada, tá ligado? A perna dele já era, gangrenou e eu tô aqui falando sobre a parada que tá... Porra, um negócio que me pega muito é quando a gente fala de bolha, né? E aí, tipo, saiu da bolha, eu saí da minha bolha. Eu acho que a gente tem que parar de falar a palavra bolha, porque ela parece um negócio tão fofo, assim, né? Mas é um muro, cara. Acho que as pessoas estão em muros hoje em dia. E você constrói muros pra se proteger. Ponto final. Entendeu? Então, eu acho que hoje o ser humano ele tem essa necessidade de sempre estar em muros, que são os grupos. Então, a partir do momento que você forma um grupo, é automático você ser rival do outro. Formei meu grupo de futebol, ele é rival do outro e ponto final. Eu tenho que odiar aqueles caras, né? Então eu acho que o ser humano com essa necessidade de estar no meu grupo, de essas são as minhas dores e não importa mais a dos outros, esse é o grande problema, assim, a gente não para mais para olhar os problemas reais, colocar como prioridade. O que a gente precisa resolver primeiro? É isso aqui, não tem mais coletivo. Eu até me incomodo hoje com a palavra coletivo, porque virou uma palavra que tá no discurso de todo mundo, assim, sabe? E as pessoas falam com muito ênfase, eu tô no coletivo. E o cara não tá cuidando do irmão que tá do lado, do amigo que tá do lado. Mas é sempre o coletivo, usando essa palavra como se fosse um Jesus, sabe? Mas as pessoas estão sempre no ódio, pensando nelas mesmas o tempo todo, as dores delas sempre maior que a de todo mundo. Eu acho que a gente entra nesse lugar, assim, sabe, cara? Se a gente quebrasse um pouco os muros, como é que a gente se uniria, né? Como que a gente faria uma população um pouco mais forte, né, cara? É porque enquanto... Eu vou acabar entrando em lugares mais marxistas, mas é porque enquanto a gente estar nesse lugar nebuloso de enfrentamentos de coisas que de fato não vão transformar a sociedade, é benéfico para um grupo específico, que é o grupo que está dominando tudo. Total. Quem está dominando tudo não quer que as coisas mudem. Então a gente está nesse debate mais superficial em muitas questões. A minha religião é a certa, a sua religião é a certa. Então eu vou no seu terreiro e vou quebrar a parada. Então eu não te respeito enquanto cristão. Então vamos falar sobre as dores que são legítimas, a gente vai precisar discutir, mas talvez não seja o foco agora. Enquanto a gente está nesse discurso, a galera continua deixando o sistema do jeito que está. Falando tudo isso, a gente realmente olha e fala, cara, não dá pra ter uma esperança, né? Dá, a esperança não vai ser a curto prazo. Eu acho que é entender também que a gente tem uma vida muito finita na Terra, né? Se a gente viver 100 anos, a gente viveu muito. O que, tipo, perto da história da humanidade já é muito pouco. Perto da história do planeta Terra é menor ainda. Então é entender que talvez a gente tenha nascido num tempo que a gente não vai conseguir lidar com todos os problemas, mas a gente pode começar a resolver eles e deixar mais estruturado para que na frente, com muita esperança e força de vontade, a gente vai acreditar que as gerações futuras vão melhorar. Mas enquanto a gente deixar as coisas do jeito que estão, não vai melhorar. Quando você sobrevive
há uma carga muito pesada de rejeição ou negligências, você acaba se tornando uma lenda.